Pare de procrastinar pela manhã. 5 passos simples que funcionam. A procrastinação é o maior ladrão de manhãs produtivas. Enquanto muitos acreditam que se trata apenas de falta de força de vontade, a verdade é que ela é um mecanismo psicológico que prende a mente em pequenas armadilhas. O despertar do dia carrega uma força única. É nesse momento que o cérebro define quais caminhos seguirá. Se a primeira decisão é enrolar, perder tempo nas redes sociais ou adiar o que é importante, cria-se um padrão que se repete ao longo de todo o dia. O problema não está apenas em adiar tarefas, mas em começar o dia já enfraquecido, sem direção e sem energia para assumir o controle. Imagine 2 pessoas acordando no mesmo horário. Uma decide levantar, respirar fundo, organizar o ambiente e dar início à sua primeira tarefa. A outra pega o celular, abre notificações e deixa o tempo escapar. Ao final da manhã, a diferença de resultados é tão grande que parece que viveram em mundos distintos. O segredo está nos primeiros minutos após acordar. Esses minutos funcionam como uma semente que pode gerar frutos de foco ou de distração. É nesse instante que sua mente pode ser treinada para produzir ou se perder em repetições vazias. Quando você entende que a procrastinação não é um destino, mas um hábito moldado, ganha a capacidade de transformá-la em disciplina. E esse processo não exige fórmulas mirabolantes nem longas horas de esforço, apenas escolhas simples e conscientes. A partir de agora, você vai conhecer as chaves que podem mudar completamente a forma como encara suas manhãs. Cada uma delas foi pensada para ser aplicada de imediato, sem depender de recursos externos. Todas se conectam para formar uma rotina capaz de renovar energia, clareza e foco. O primeiro passo para eliminar a procrastinação pela manhã é criar um ritual de despertar consciente, uma prática simples, mas poderosa, que redefine a forma como você inicia o dia. Esse momento não é sobre correr para cumprir obrigações. É sobre conquistar o controle antes que o mundo externo se imponha. Quando você desperta e já busca o celular, entrega sua mente a estímulos que não foram escolhidos por você, e o restante do dia tende a seguir nesse mesmo ritmo de dispersão. Por isso, é essencial que os primeiros minutos sejam direcionados de forma intencional. O despertar consciente funciona como uma reprogramação. Ao abrir os olhos, em vez de cair na rotina automática, você traz a atenção para o presente e escolhe como deseja iniciar sua jornada. Pode começar com algo simples, como 3 respirações profundas, sentindo o ar preencher os pulmões e trazendo clareza à mente. Pode incluir uma afirmação curta, como hoje vou agir com foco e disciplina, ou um gesto de gratidão por ter mais uma chance de viver. Esses elementos, embora breves, criam uma âncora mental. O cérebro associa esse ritual ao início do dia e passa a reconhecê-lo como o sinal de partida para a ação. Com o tempo, esse processo se transforma em hábito. A cada repetição, o despertar consciente fortalece os circuitos neurais ligados à disciplina e ao foco. Isso significa que sua mente se acostuma a iniciar o dia com clareza, reduzindo o espaço para distrações. O efeito não é apenas psicológico, mas também físico. O corpo responde ao ritmo da respiração, o coração desacelera e a sensação de calma se instala, evitando que você desperte em estado de ansiedade. A ciência mostra que esse tipo de prática reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a liberação de dopamina e serotonina, que geram bem-estar e motivação. Essa combinação cria a base perfeita para começar o dia de forma equilibrada e produtiva. O despertar consciente não exige tempo, exige intenção. Basta 1 minuto para estabelecer o tom de toda a sua manhã. Ao praticá-lo diariamente, você não apenas combate a procrastinação, mas também cria um espaço interno para se reconectar. É como se você erguesse uma muralha de proteção contra os estímulos externos, garantindo que sua primeira energia seja investida em você e não em distrações. Esse minuto inicial pode parecer pequeno, mas ao longo de semanas e meses, ele se transforma em uma fonte de força interior, capaz de sustentar sua disciplina, mesmo nos dias difíceis.
A verdadeira transformação acontece não quando você espera motivação, mas quando cria rituais que tornam a ação inevitável. O despertar consciente é o alicerce que sustenta esse processo, o primeiro tijolo de uma manhã de vitória e a chave que abre a porta para uma vida mais produtiva e significativa. A primeira vitória do dia é a base sobre a qual toda a sua produtividade se ergue. Quando você acorda e conquista algo imediato, envia ao seu cérebro a mensagem de que está no controle e de que o movimento já começou. Essa vitória inicial não precisa ser complicada nem demorar muito. O que importa é que seja concreta e realizável. O simples ato de arrumar a cama, beber um copo de água com atenção ou escrever uma única frase de gratidão já é suficiente para gerar uma descarga de dopamina que ativa a sensação de progresso. Esse neurotransmissor é o mesmo responsável por motivação e foco. Por isso, quanto mais cedo é liberado, maior a probabilidade de que você continue em ação. A procrastinação gosta de brechas, e a ausência de pequenas vitórias é o espaço perfeito para ela se instalar. O poder dessa primeira conquista vai além do gesto em si. Trata-se de uma mensagem simbólica para a sua mente. Você é capaz de decidir e cumprir, mesmo em situações simples. Essa experiência cria um efeito cascata. Uma ação bem-sucedida logo cedo aumenta a disposição para executar a próxima, e assim o dia segue em ritmo crescente. É como se você tivesse empurrado uma pedra que, ao ganhar impulso, segue rolando com mais facilidade. Ao contrário, quando não há nenhuma vitória inicial, a sensação é de estagnação e o cérebro busca escapes. Esses escapes oferecem prazer rápido, mas nenhum avanço real. Além disso, conquistar uma primeira vitória fortalece a disciplina, porque gera evidência prática de que você pode cumprir aquilo que decide. Essa evidência é vital para construir autoconfiança, já que a mente acredita naquilo que vivencia de forma repetida. Se todos os dias você começa com uma vitória, mesmo que pequena, cria um histórico interno que grita: "Eu sou capaz". Essa convicção silenciosa sustenta suas escolhas diante de tarefas maiores, pois o cérebro já foi treinado a associar início com conquista. Essa dinâmica não apenas reduz a procrastinação, mas muda sua identidade. Com o tempo, essa prática deixa de ser apenas uma técnica e se transforma em identidade. Você não será mais alguém que luta para vencer a procrastinação. Será alguém que naturalmente começa o dia em movimento. Essa transformação acontece porque a repetição diária cria novos caminhos neurais, tornando-se um reflexo automático. A primeira vitória passa a ser tão natural quanto respirar, e sua manhã ganha força própria. O segredo não é esperar por motivação, mas criar um ambiente interno onde o ato de começar se torne inevitável. Esse impulso inicial abre caminho para dias mais consistentes, produtivos e cheios de propósito. Eliminar a procrastinação pela manhã exige compreender e neutralizar os gatilhos que alimentam esse comportamento. A procrastinação não surge do nada. Ela é acionada por estímulos automáticos que moldam suas escolhas antes mesmo que você perceba. O exemplo mais comum está no celular, que muitos tocam assim que acordam. O brilho da tela e o fluxo infinito de notificações sequestram a atenção e fazem o cérebro acreditar que já está ocupado, quando na verdade está apenas distraído. Esse hábito gera uma sensação enganosa de movimento, mas na prática paralisa o que realmente importa. Ao começar o dia nesse ciclo, você treina a mente a buscar gratificação. Essa gratificação é imediata e superficial, enquanto foge das tarefas que exigem esforço, perpetuando o padrão da procrastinação. Para quebrar esse ciclo, é essencial criar barreiras que dificultem o acesso a esses gatilhos. Uma medida simples, mas transformadora, é deixar o celular fora do quarto ou em um local distante. Assim, pegar nele demanda uma escolha consciente. Outra estratégia é usar aplicativos que bloqueiam redes sociais ou notificações nas primeiras horas do dia. Ao fazer isso, você retira da sua frente a tentação mais comum e dá espaço para que sua energia seja investida em ações produtivas. O cérebro, privado da distração imediata, se adapta.
Ele passa a direcionar foco para aquilo que você decide conscientemente. Mas os gatilhos da procrastinação não estão apenas no celular. O ambiente físico também exerce enorme influência. Acordar em um quarto desorganizado ou em uma casa caótica envia ao cérebro a mensagem de que não há urgência nem clareza. Isso aumenta as chances de adiar tarefas. O contrário também é verdadeiro. Preparar o ambiente na noite anterior, deixando-o limpo e em ordem, cria uma atmosfera de prontidão. O simples ato de acordar em um espaço organizado funciona como um estímulo positivo que favorece a ação. Quando você aprende a identificar e neutralizar os gatilhos, transforma a procrastinação de um reflexo automático em uma escolha consciente. Isso devolve o poder às suas mãos. A mente, antes condicionada a buscar escapes, passa a enxergar menos obstáculos para agir. Esse processo não significa eliminar todas as distrações. Significa aprender a controlá-las, em vez de ser controlado por elas. E é exatamente nesse ponto que a disciplina começa a nascer. Não da ausência de tentações, mas da sua decisão de não se submeter a elas. Ao retirar as pedras do caminho logo cedo, você abre espaço para caminhar em direção a uma manhã de foco, clareza e propósito. Um dos métodos mais eficazes para vencer a procrastinação matinal é firmar um acordo com o seu futuro eu. A procrastinação se alimenta do desejo de conforto imediato, mas ignora as consequências que virão horas depois. Quando você acorda e decide adiar, acredita que está ganhando alguns minutos de descanso. Na realidade, está criando uma dívida emocional e prática que será cobrada mais tarde. Esse é o ponto central. O eu do presente colhe prazer rápido, enquanto o eu do futuro arca com a frustração de não ter cumprido o que deveria. Romper esse padrão exige trazer o futuro para dentro do agora. Esse exercício começa com a visualização. Imagine-se ao final do dia. De um lado, veja a cena em que você cedeu à procrastinação. Tarefas acumuladas, sensação de culpa, corpo cansado e mente sobrecarregada. Do outro lado, visualize a versão em que você cumpriu seu plano, mesmo que de forma simples. Sinta o alívio de ver as tarefas concluídas, a satisfação de ter usado bem o tempo, a confiança de perceber que você manteve sua palavra. Essa comparação desperta um senso imediato de responsabilidade. Você não está apenas decidindo como passar os próximos minutos, está definindo como se sentirá quando o dia terminar. Esse acordo com o futuro cria uma ponte emocional que reequilibra suas escolhas. Ao invés de priorizar a gratificação instantânea, você passa a valorizar o prazer duradouro da realização. Esse processo transforma adiamento em ação, porque ninguém quer carregar a sensação de arrependimento que acompanha um dia desperdiçado. A cada manhã, ao lembrar que você está construindo a versão de quem será mais tarde, fortalece a disciplina e enfraquece o impulso de adiar. É como se você assinasse um contrato consigo mesmo, em que cada decisão pequena representa um compromisso com a sua melhor versão. Sob a perspectiva espiritual, esse acordo ganha ainda mais profundidade. Cada manhã é um presente que não se repete, uma chance renovada de evoluir, servir e viver com propósito. Quando você desperdiça esse tempo em distrações, recusa a oportunidade que lhe foi dada. Mas quando honra o dia desde os primeiros instantes, alinha-se com o chamado maior de viver com intencionalidade. Ao se comprometer com o seu futuro eu, você também se compromete com o propósito divino que o trouxe até aqui. Esse ato de consciência amplia não apenas a produtividade, mas também o significado da sua rotina. A procrastinação pela manhã se fortalece quando falta clareza, e é exatamente por isso que o microplano matinal se torna uma das ferramentas mais poderosas para combatê-la. A mente, ao despertar, ainda está vulnerável a distrações e tende a buscar o caminho mais fácil. Se não existe uma direção clara, esse caminho quase sempre será adiar, enrolar, buscar prazer imediato. É nesse ponto que entra o microplano, um roteiro simples e enxuto que elimina a indecisão e coloca você em movimento logo cedo. Ao contrário de listas longas e cheias de tarefas, o microplano é direto.
Ele se concentra em 3 passos curtos e práticos que orientam a manhã com objetividade. Esse plano mínimo pode seguir uma lógica básica, como acordar com consciência, hidratar o corpo e executar a primeira tarefa do dia. Não se trata de montar um cronograma cheio de compromissos, mas de criar um caminho de ação simples. Um caminho que se torna impossível de justificar com desculpas. Ao fazer isso, você cria um efeito de clareza imediata. A mente não precisa gastar energia decidindo o que fazer primeiro, apenas segue o roteiro já definido. Essa clareza reduz drasticamente o espaço que a procrastinação ocupa. Outro benefício do microplano é a criação da sensação de progresso desde os primeiros minutos da manhã. Cada passo concluído, por menor que pareça, alimenta o cérebro com sinais de avanço. Essa percepção gera motivação natural e cria uma corrente de produtividade que se estende para as próximas horas. Quando você inicia o dia sabendo exatamente o que precisa fazer, evita a dispersão causada por dúvidas e indecisões. Em vez de perder tempo analisando opções ou buscando a tarefa perfeita para começar, você simplesmente age. Essa atitude direta é o antídoto contra o ciclo da procrastinação. Com o tempo, o microplano se transforma em um hábito que funciona como uma bússola pessoal. Nos dias bons, ele mantém o ritmo e potencializa os resultados. Nos dias ruins, impede que a falta de disposição leve você a perder o controle das horas. Ter um roteiro mínimo preparado é como possuir um mapa que garante que, independentemente das circunstâncias, você continuará avançando. Quanto mais vezes você cumpre esse microplano, mais ele se fortalece até se tornar padrão automático. A simplicidade abre espaço para consistência e consistência se torna identidade. Ao adotar esse hábito, você descobre que não precisa de grandes planejamentos para vencer a procrastinação, mas de passos claros e objetivos que coloquem você em movimento todos os dias. A procrastinação deixa de ter poder sobre você no momento em que entende que não é refém dela. O que muitas vezes parece um traço de personalidade, sou preguiçoso, não consigo mudar, sempre adio tudo, é na verdade apenas um conjunto de hábitos repetidos que moldaram sua identidade. Quando essa percepção chega, a libertação começa. Cada manhã é uma página em branco, e nela você decide o que escrever, adiamento ou progresso. Esse é o ponto em que o peso da procrastinação se dissolve, porque você enxerga que ela não é quem você é, mas apenas aquilo que você faz. Ao escolher agir apesar da vontade de adiar, prova a si mesmo que é maior do que seus impulsos. Essa prova fortalece sua disciplina e sua autoestima. Cada decisão contrária à procrastinação se transforma em evidência de que você é capaz de assumir o controle. Pouco a pouco, essas evidências constroem uma nova narrativa interna, que substitui a crença de incapacidade pela convicção de força e consistência. Esse processo é transformador, porque retira o poder das desculpas e coloca a responsabilidade de volta em suas mãos. Você não é definido pelas manhãs em que se perdeu em distrações, mas pelas escolhas que faz agora. Esse entendimento muda o modo como você enxerga seus dias. Um único momento de ação logo cedo tem o poder de redefinir não apenas as horas seguintes, mas também o seu futuro. É como escolher a direção de um rio. Um pequeno desvio na nascente gera uma diferença enorme no destino. Da mesma forma, optar por agir no início da manhã cria uma corrente de disciplina que se estende para todo o restante do dia. Ao perceber isso, você entende que não precisa esperar por uma grande transformação para mudar sua vida, mas apenas assumir o controle de pequenos atos repetidos. Sob a perspectiva espiritual, esse princípio se amplia ainda mais. Deus concede a cada amanhecer uma nova chance, um presente de recomeço. Viver mergulhado na procrastinação é desperdiçar esse presente. Mas quando você honra a manhã, inicia o dia com disciplina e direciona suas ações ao propósito que acredita, transforma a rotina em jornada de significado. Não se trata apenas de ser mais produtivo, mas de viver alinhado com a missão maior de usar o tempo de forma sábia. Assim,
A procrastinação perde força porque já não encontra espaço em uma vida guiada por clareza, fé e intencionalidade. Cada manhã se torna uma declaração de liberdade. Você não é escravo de hábitos antigos. Você é criador de uma nova realidade. Chegar até aqui significa que você já compreendeu as chaves para transformar suas manhãs, mas a verdadeira mudança só acontece quando existe prática. Por isso, o desafio dos 7 dias é o passo definitivo para consolidar tudo o que foi aprendido. A proposta é simples. Durante uma semana inteira, aplique diariamente as 5 chaves apresentadas. Não se trata de teoria ou promessa distante, mas de experiência prática. Essa experiência mostra como pequenas ações repetidas mudam completamente o rumo de cada manhã. 7 dias podem parecer pouco, mas nesse curto período, seu cérebro começa a criar novas conexões e se adaptar a um padrão diferente. Ao longo dessa semana, você sentirá que o impulso de procrastinar perde força e que a clareza aumenta. A cada dia cumprido, o senso de progresso se fortalece, criando um ciclo positivo que motiva você a continuar. A diferença entre uma manhã de adiamento e uma manhã de disciplina é tão marcante que, após 7 dias, ficará claro que não há volta. Você terá experimentado o poder da consistência e não desejará retornar ao estado anterior. Esse desafio também é uma forma de assumir compromisso consigo mesmo. Ao decidir que por 7 dias colocará em prática essas chaves, você cria um pacto de honra. Cada manhã será um teste de disciplina, mas também uma oportunidade de provar sua capacidade. Ao final desse período, o impacto não será apenas no foco ou na produtividade, mas também na forma como você se enxerga. Você deixará de se identificar como alguém que adia para se tornar alguém que age. Essa mudança de identidade é o verdadeiro motor da transformação. Há também um aspecto espiritual nesse compromisso. Viver 7 dias em disciplina é reconhecer que cada manhã é um presente de Deus, um convite a agir com propósito e responsabilidade. Quando você honra esse tempo, alinha sua rotina com algo maior. Você passa a perceber que produtividade não é apenas sobre realizar tarefas, mas sobre viver em plenitude. Ao final da semana, sentirá mais leveza, porque terá deixado para trás o peso da procrastinação, mais clareza, porque terá direcionado sua energia ao que importa, e mais paz, por caminhar em sintonia com o propósito. Cada manhã carrega em si o poder de transformar toda a sua vida. A procrastinação não é apenas um hábito de adiar tarefas, mas uma forma silenciosa de autossabotagem que mina a energia, enfraquece a confiança e rouba oportunidades preciosas. Ao longo deste conteúdo, você viu que vencer esse inimigo invisível não exige fórmulas complexas, mas escolhas simples e consistentes. O despertar consciente, a primeira vitória do dia, a neutralização dos gatilhos, o acordo com o futuro eu e o microplano matinal são ferramentas de libertação. Quando aplicadas juntas, criam uma rotina sólida que protege suas manhãs e devolve a você o controle da sua história. A grande verdade é que ninguém acorda pronto para viver plenamente. É a disciplina que constrói a força, não a motivação momentânea. E disciplina nasce de pequenos gestos repetidos até que se tornem identidade. Cada vez que você desperta e escolhe agir com intenção, prova a si mesmo que é maior do que os impulsos que o empurram para o adiamento. Essa vitória não é só sobre produtividade, é sobre identidade. É sobre quem você decide ser todos os dias. O que parecia apenas um truque para render mais pela manhã, na realidade, é uma chave que redefine sua forma de existir. Há ainda uma dimensão espiritual que não pode ser ignorada. Cada manhã é uma dádiva, um presente que não pode ser desperdiçado. Quando você escolhe a procrastinação, está rejeitando esse presente. Mas quando desperta com propósito, honra não apenas a si mesmo, mas também a oportunidade maior de cumprir sua missão no mundo. A cada manhã, Deus oferece uma página em branco, e a pergunta é: o que você vai escrever nela? Distrações, adiamentos e arrependimento, ou foco, clareza e significado?
Essa escolha está diante de você agora mesmo. E aqui está o ponto mais importante. O que você fará amanhã ao abrir os olhos? Vai repetir padrões que já conhece, aqueles que o mantêm preso na mesma rotina de adiamentos, ou vai colocar em prática as chaves que podem mudar sua vida? Essa decisão pode parecer pequena, mas é justamente ela que definirá se você continuará vivendo no ciclo da procrastinação ou se entrará em um caminho de liberdade, propósito e crescimento. Lembre-se, 7 dias de prática são suficientes para provar que a transformação é possível. Mas existe algo ainda mais profundo por trás da procrastinação, algo que talvez você nunca tenha percebido. Uma raiz silenciosa, escondida em cada escolha de adiar, que vai muito além da simples falta de foco. Muitos a ignoram, mas ela pode ser a chave que explica por que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, tantas vezes você escolhe não fazer. Essa verdade não é confortável, mas quando for revelada, mudará para sempre sua forma de encarar suas manhãs e sua vida. A procrastinação parece, na superfície, apenas um hábito de adiar. Muitos acreditam que ela nasce de preguiça ou falta de organização, mas essa é apenas a camada visível do problema. A raiz oculta da procrastinação é o medo. Medo de falhar, medo de não ser bom o bastante, medo de enfrentar a realidade que cada ação revela. Adiar é, em essência, uma forma de proteção. Quando você posterga, cria uma ilusão de segurança, como se pudesse evitar a dor de se deparar com seus próprios limites. Mas esse mecanismo, em vez de proteger, aprisiona. O medo assume diferentes máscaras. Às vezes ele aparece como perfeccionismo. Você convence a si mesmo de que só começará quando tudo estiver pronto, quando tiver mais tempo, mais energia ou mais recursos. Mas a verdade é que nunca estará tudo perfeito. Outras vezes o medo surge como desânimo. Não tenho vontade, não estou inspirado. Essas frases são desculpas elegantes para encobrir a insegurança de enfrentar algo que exige mais de você do que gostaria. E há ainda o medo do próprio sucesso. A ideia de que, ao realizar, será exigido mais, terá que sustentar resultados maiores e não poderá voltar atrás. Quando a procrastinação é vista sob essa lente, fica claro que o problema não é o tempo. O verdadeiro problema é a relação que você tem com suas próprias expectativas e fraquezas. Adiar significa fugir do desconforto, mas fugir apenas aumenta a dor. A solução não está em buscar motivação repentina, mas em aprender a enfrentar o medo com coragem disciplinada. Coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. E é essa decisão que quebra o ciclo. A raiz espiritual desse medo é ainda mais profunda. Muitos adiam porque não acreditam que têm valor suficiente, porque carregam culpas do passado ou porque duvidam do propósito que receberam. A procrastinação, nesse sentido, é a expressão silenciosa da falta de fé em si mesmo e, por vezes, da falta de fé em Deus. Ao adiar, você envia a mensagem de que não confia plenamente no que lhe foi dado, de que prefere se esconder em vez de avançar. Romper essa raiz exige reconciliação, consigo mesmo, com sua história e com o Criador que lhe concedeu o presente do tempo. Quando você compreende que a procrastinação nasce do medo, pode enfrentá-la de forma mais honesta e profunda. Em vez de apenas aplicar técnicas, você começa a olhar para dentro e perguntar: do que estou tentando me proteger? Que dor eu temo sentir se começar agora? Essas perguntas revelam verdades desconfortáveis, mas também libertadoras. Porque a partir do momento em que nomeia seus medos, eles perdem o poder de comandar suas ações. Esse é o verdadeiro mistério desvendado. A procrastinação não é falta de capacidade, é falta de coragem de encarar as próprias vulnerabilidades. E a chave para vencê-la não está em esperar pelo dia perfeito, mas em escolher agir mesmo quando o medo insiste em paralisar. Cada manhã se torna, então, uma arena onde você decide se será guiado pelo medo ou pela fé, pela fuga ou pela coragem. Essa é a batalha silenciosa que todos travam, mas poucos reconhecem. E é justamente nesse reconhecimento que a vitória começa. A procrastinação,
quando desmascarada, perde a força de um inimigo invisível e se torna apenas um reflexo que pode ser transformado. A escolha está em suas mãos todas as manhãs. Cada amanhecer é uma chance de escrever uma nova página, de alinhar seus passos com foco, disciplina e propósito. O tempo é o presente mais precioso que você tem, e a forma como o usa define quem você se torna. A procrastinação não precisa mais dominar suas manhãs. Você já possui as ferramentas, já compreendeu os mecanismos e já conhece a raiz que a sustenta. O próximo passo não depende de mais conhecimento, mas de prática. O amanhã será o campo de prova. A cada despertar, você pode escolher entre duas narrativas: a do adiamento, que gera frustração, ou a da disciplina, que gera progresso. A diferença entre uma e outra está em segundos, no instante em que decide se pega o celular ou respira fundo, se enrola ou age. É nesse momento que a história do seu dia começa a ser escrita. O convite está feito. Aplique as chaves, enfrente os medos, honre o presente que recebeu e viva cada manhã como um recomeço. Essa decisão simples tem o poder de redefinir toda a sua vida. A pergunta que permanece no ar é: o que você fará amanhã ao abrir os olhos? Essa resposta não será dada agora, será revelada apenas no instante em que amanhã chegar. E nesse mistério está a sua verdadeira chance de transformação.